Bom dia pessoal, aqui é o professor Carlos. Hoje então nós vamos, através dessa aula, relembrar alguns dos conceitos relativos a os tipos textuais. Sempre lembrando, os tipos textuais são estruturas que organizam os textos de forma que sempre tenham o mesmo objetivo e finalidade. Então a gente pode dividir os tipos textuais da seguinte forma. Primeiro, os textos narrativos. Então o texto narrativo é aquele que tem um enredo no qual se desenvolvem as ações dos personagens. Possui um narrador, conforme a gente já estudou em sala de aula, o narrador ele pode ser de primeira pessoa, se ele participa da ação, ou de terceira pessoa, o narrador onisciente, se ele não participa da ação. Por que onisciente? Porque ele sabe tudo o que acontece na história. Esse tipo de texto, o texto narrativo, ele é um texto que apresenta uma estrutura dividida em apresentação, onde acontece a apresentação do lugar, dos personagens, do tempo, o desenvolvimento, onde ocorre o desenvolvimento das ações dos personagens, chegando a um clímax, que é aquele ponto máximo da emoção, e finalmente o desfecho. Logo em seguida, então, nós temos o texto descritivo. Então já falamos sobre o tipo narrativo, agora vamos para o segundo tipo, que é o tipo descritivo. Expõe observações e indicam aspectos e características de um objeto, lugar, pessoa ou fato. Ou seja, esse tipo de texto, o texto descritivo, ele vai estar mais preocupado em dizer como eram os lugares, como eram as pessoas, ou como são, em descrever as coisas, para criar realmente uma imagem mental do objeto, da pessoa ou do lugar. Texto muito importante, o segundo tipo de texto. A estrutura dele não tem segredo, é a apresentação do objeto. Essa descrição, esse texto descritivo, ele também pode ser dividido em um texto descritivo psicológico, quando você fala sobre o jeito de ser de um personagem, ou ele pode ainda ser um tipo descritivo físico, quando você fala da aparência de algo, de alguém. Então, esse texto descritivo pode ter essas duas estruturas. Há uma estrutura descritiva psicológica ou uma estrutura descritiva física. Seguindo então para o nosso terceiro tipo de texto, o texto dissertativo. Ele é essencialmente opinativo, de opinião. Então, busca-se defender uma ideia sendo baseada numa argumentação, num desenvolvimento de um tema. Essa estrutura então vai ser dividida em partes que nós chamamos de, primeiro, a tese, onde se define a ideia a ser defendida, a antítese, que é onde há o questionamento dessa tese, e a nova tese, que é quando se sugere uma nova ideia para concluir a fundamentação. São opinativos, buscam persuadir o leitor com relação a alguma ideia. Por último, nosso quarto e último, texto injuntivo. O texto injuntivo, bastante presente no nosso dia a dia, quando a gente, por exemplo, tem ali como é que a gente pode dizer, uma receita, uma bula de remédio, é aquele texto que busca a instrução, busca dar instruções a respeito de algo. Por isso, nós temos esse como um dos tipos textuais mais presentes na nossa vida. Um texto injuntivo vai te ajudar a fazer algo, como por exemplo uma receita. Então esses são os 4 tipos de texto que vão ser a abertura para que mais tarde a gente possa estudar os gêneros textuais. E aí, no momento que nós formos estudar os gêneros textuais, os tipos textuais vão funcionar como um alicerce para a construção do gênero. Então nós imaginemos uma casa, o seu alicerce sólido, conhecimento dos tipos textuais vai fazer com que a gente tenha domínio dos gêneros textuais, tais como conto, crônica, e assim por diante.
Tá? Nosso objeto de estudo daqui para diante, então, vamos pensar depois como é que há o encontro do tipo textual com gênero textual. Um bom dia para todos, até o nosso próximo encontro. Vou deixar material disponível aqui embaixo na descrição para que vocês possam dar mais uma investigada, descobrir mais coisas. Comentem aqui embaixo, tá? Qualquer dúvida ou qualquer ideia nova que vocês possam trazer para que a gente possa enriquecer esse conteúdo. Tá? Até mais!